Paz de Jesus, sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez, que é a nossa irmã ali, como é que é teu nome? Desculpa. Aline. Dalise. Olha que legal esse, eu não tinha ouvido. Só você. É o único mesmo, né? A Adriana já falou que é o único. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe, que bom. Enquanto nós orávamos, o Senhor me mostrava, eu não sei se traz alguma lembrança para você, mas o que o Senhor me mostrava era um pássaro sendo solto, um pássaro que estava ganhando liberdade, um pássaro que estava livre. É assim que o Senhor nos faz, é assim que o Senhor nos quer, livres. Então, se estava faltando alguma coisa, hoje é esse dia. Você está livre. Fala para o seu irmão: você está livre, meu irmão. Não tem mais nada que te prenda. O Senhor já te libertou. O Senhor te fez livre. E te fez livre para que na liberdade você possa ser dele. O Senhor não quer ninguém preso a ele. O Senhor quer que na nossa liberdade nós sejamos livres em Deus. Não é uma obrigação, é uma decisão. O Senhor, o chamado, Jesus é uma decisão na liberdade. Não é uma obrigação, não é uma opção, é uma decisão. Cada um vai tomar a sua. E na nossa liberdade, a gente pode entregar essa liberdade de volta para Ele. Pode ter certeza que livres nas mãos do Senhor, nós podemos tudo. Eu não vi, mas mostra de novo para mim. Tá bom. Mãe. Eu já vou convidar você a gente pegar a Bíblia, a palavra do Senhor. Toma a tua Bíblia, lá em Lucas 24, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, para a gente não perder tempo, que a Mari já me mostrou ali que eu tenho quase nada de tempo. Então vamos lá. Quem já achou aí na Ave Maria, me fala a página para a gente ir bem rápido. Lucas 24. 1382 da Ave Maria. Essa partilha de hoje tem um tema, né? O encontro de hoje tem um tema, e todo mundo já sabe qual é esse tema, né? Eu não vou nem perguntar, porque todo mundo já está com cara de quem sabe o tema, né? Que é nós. Ele diz o que? Ao partir do pão, nossos olhos se abriram. Amém? Ao partir do pão. Não esquece disso. Agora presta atenção. Nós vamos pegar exatamente no dia da ressurreição, o domingo da ressurreição. Para a gente adiantar, Jesus ressuscitado, Ele não deixou ninguém para trás. Ele vai ficar 40 dias com os discípulos, preparando a igreja para a caminhada e para só depois voltar para Deus. Mas já no dia da ressurreição, Ele já vai atrás dos dois discípulos, que a palavra aí deve estar dizendo, os dois discípulos de Emaús, não é isso? E um a gente sabe que é o Cleofas, que era discípulo de Jesus. E a outra pessoa, o outro discípulo, quem que é? Óbvio, Maria de Cleofas.
até mesmo porque eles vão para a mesma casa, né? Tem gente que gosta de dizer que não sabe o nome do segundo, tá? Já contei para vocês, é Maria de Cleofas que está. É o casal que está indo embora para Emaús. E a gente vai ver como é que isso acontece. Ele diz aqui no versículo 15 que eles estavam caminhando de volta para Emaús, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido em Jerusalém. E ele diz assim no versículo 15: ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Faz um rosto sombrio aí para o seu irmão, para ele entender o que é um rosto sombrio. Faz um rosto sombrio para quem está do seu lado. É aquele acabrunhado assim, né? E ele vai dizer: versículo 19: o que aconteceu a Jesus, achou aí? O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Amém? E aí nós vamos para o versículo 21, logo na linha de baixo. Você veja bem, até agora era Jesus, o Filho de Deus, agora já virou o profeta poderoso em palavras e obras, né? No versículo 21 vai continuar dizendo assim: nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Amém? Eu vou dar só uma paradinha aqui para falar do primeiro ponto. Nós vamos falar 2 coisas. Nós vamos falar em 2 pontos. Esse é o primeiro. Os 2 discípulos de Jesus, que até então era Jesus, o Filho de Deus, agora respondem para Jesus que eles não estão vendo, não estão reconhecendo, porque Jesus já está no corpo glorioso, e aí Ele se manifesta do jeito que Ele quiser. Ele se manifestou lá, Ele apareceu para Maria Madalena como jardineiro, não foi? Como anjo. E agora eles simplesmente não o reconheceram. Por quê? Porque estavam acabrunhados, estavam tristes, estavam, palavra certa, fala para o seu irmão qualquer, decepcionados. Estavam decepcionados. Ele diz por quê? Porque nós achávamos que Jesus seria o nosso Redentor, é Ele que viria nos livrar politicamente de Roma. Nós estaríamos livres da brutalidade do Império Romano, das cobranças injustas do Império Romano. Achávamos que era Ele o libertador, mas já faz 3 dias que Ele foi crucificado e foi morto. E aí essa cara assim, faz cara de tristinês. Andando para casa, 60 estádios perto, não era nenhuma distância grande, mas caminhando como derrotados. Imagina como é que estavam esses 2, né? O sonho de liberdade foi para o ralo, acabou tudo, decepção total com Jesus. E como é que eles foram andando começaram a caminhar, chegaram só no final da tarde, porque quando você está decepcionado, quando você está triste, as coisas não vão bem, como é que você anda? Você anda como olhando para baixo e aqui, ó, é um passo, é aquele caminhar que não vai chegar em lugar nenhum, não é assim? É a decepção que tomou conta deles. E o que eles estão dizendo? Nós nos decepcionamos com Deus.
Nós nos decepcionamos com Jesus. Você já se decepcionou com Jesus? Fala a verdade. Em algum momento na sua vida você já falou: oh, Jesus, eu estou me sentindo abandonado. Presta atenção aqui, presta atenção. Em algum momento na sua vida você já falou para Jesus: oh Deus, o Senhor me abandonou. Eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo largado, parece que o Senhor esqueceu de mim. É isso que eles estão dizendo. Nós estamos decepcionados. Já teve um momento assim? Não fala, nem responde para mim. Nós estamos, porque nós esperávamos que o Senhor fosse resolver as nossas paradas, os nossos problemas, e às vezes nós pensamos que Jesus é esse que vem, né? Nós temos Jesus como se fosse um escravo nosso, não o Deus. Temos Jesus como aquele que tem que resolver os nossos problemas, sejam eles da ordem que for, emocional, espiritual, financeira, saúde. A gente coloca toda aquela situação como quem obrigasse Deus. Não, Deus tem. Você quer ver uma situação? É só uma doença grave, ou é uma situação de quase morte. A gente coloca tudo e fala assim: o Senhor tem que resolver. E aí a gente coloca essa expectativa numa situação tão alta que a gente já começa a entender que não, Deus tem que resolver. Ele é obrigado a resolver porque Ele é Deus. E mais, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser a cura do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Senão eu vou ficar como? Decepcionado. Senão eu vou me decepcionar com Jesus, porque Ele não veio resolver, Ele não resolveu o meu problema do jeito que eu queria. Então eu me decepciono com Deus. Quantas vezes eu não parei para rezar e em vez de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade, igual Ele ensinou no Pai Nosso, seja feita a sua vontade e não a minha, na terra como no céu. Mas a gente diz o que? Senhor, faça-se a minha vontade. E aí, o que acontece? Como tudo eu já estou colocando na obrigação de Deus resolver, eu não preciso fazer mais nada. Eu nem cuido da minha parte, porque Deus já está obrigado a fazer tudo sozinho. Então eles estão dizendo: nós nos decepcionamos com Jesus, porque é Ele que era para resolver o nosso problema. No entanto, Ele morreu humilhado e nós todos perdemos a esperança. Então nós estamos decepcionados. Fecha seus olhos um pouquinho e diz para o Senhor: Senhor, por todas as vezes que de fato eu não acreditei, mas eu coloquei o Senhor como servo meu e não eu como servo teu. E pelas vezes que eu me decepcionei, porque não esperei, na verdade não esperei do Senhor, quis que o Senhor resolvesse do meu jeito os meus problemas, as minhas decisões mal tomadas, as situações em que eu entrei sem perguntar para o Senhor, mas depois eu quis que o Senhor resolvesse do meu jeito, na forma que eu precisava, e então eu me decepcionei e culpei o Senhor por tudo isso. Amém? Segundo ponto, a gente vai retomar a palavra aí, no versículo 25, e Jesus, Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?
E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco. Entrou então para ficar com eles. E eu vou fazer mais uma paradinha aqui para a gente falar desse segundo ponto, que ao contrário da nossa decepção, Jesus vai dizer para nós hoje. Quando eu estava preparando, o Senhor colocava no meu coração e dizia assim: experimenta isso. Eu estou decepcionado com você. Pesado, né? Já parou para pensar se Deus não está decepcionado comigo? Se eu tenho motivo para me decepcionar com Deus, será que Ele tem motivo para se decepcionar comigo? Não só pelo simples fato de eu ser pecador, mas será hoje, nesse instante, olhando para a tua vida, Deus tem motivo para olhar para você e dizer: eu estou decepcionado com você? Será que tudo que você já aprendeu, já ouviu, já foi falado ao meu respeito e até agora você não entendeu nada? Você ainda não mudou de vida? Você ainda continua na mesma patavinada de sempre? Como eu costumo dizer, continua fazendo as coisas erradas, querendo que dê um resultado diferente. Quem faz as coisas erradas vai colher resultados errados. Não adianta continuar fazendo coisa errada e achar que vai dar certo algum dia. Não vai. Quem está no erro vai continuar colhendo resultados errados. Não adianta continuar fazendo a coisa errada querendo que dê um resultado diferente. Não vai acontecer. Mas eu continuo ali. Será que Deus se olha hoje junto comigo para a minha história e não diz: eu estou decepcionado com você? É a mesma coisa que ele fez, contou todas as passagens que falavam a respeito dele e já começa dizendo assim: insensatos e lentos de coração para crer. Insensatos e lentos, é o Senhor dizendo para mim: eu estou decepcionado. Eu esperava que você já tivesse entendido, passado por tudo isso. Eu pensei que você já tivesse superado toda essa incredulidade sua, mas não. Você ainda está lento de coração. Foi assim que ele foi encontrar os 2 discípulos de Emaús que viram os milagres que Jesus fez. E ele está dizendo: oh, insensato e duro de coração. Fecha seus olhos e ouve o Senhor falando para você assim: oh, coraçãozinho duro. Mas será que é o coração ou ele está dizendo assim: oh, cabeça dura? Será que você não está enxergando que eu não fui hoje? Hoje teve um monte de gente que está preso em outras situações, não conseguiu chegar aqui, mas nós fomos atraídos porque nós somos especiais. Quem está vivendo um problema hoje, levanta a mão. Só? Ninguém mais tem problema hoje? Então levanta a sua mão para eu ver. Você tem problema? Todo mundo tem, olha em volta. Todo mundo tem um problema. Tem gente que levantou as 2 mãos e os 2 pés lá atrás. Não sei nem como é que parou em cima da cadeira. Todos nós temos problemas. Agora, eu quero repetir para você algo que eu disse para alguém hoje. Presta bem atenção. Olhando para esse teu problema, eu não sei em que patamar que está o seu problema. Se está na casa do difícil, o meu está na casa do impossível. Eu não sei em que casa está o seu problema, mas enxerga o quanto você é especial para Deus.
Porque se Ele deu para você esse problema, é porque você é capaz de superar esse problema. E muito mais, é que Ele ainda acredita em você. Pensa em outra pessoa que, se estivesse vivendo o seu problema, já tinha tirado a vida, já tinha desistido de caminhar, já tinha desistido de Deus, já tinha desistido estava em depressão profunda, quase morrendo já nessa hora. Se o Senhor deu para você, é porque Ele acredita que você vai ser vitorioso nesse problema. E isso te faz especial, isso nos faz especial. Porque Ele deu para mim esse problema. Ele não deu para o meu irmão que talvez não suportasse. Ele não deu para minha irmã que talvez não suportasse. Ele deu para mim. Porque eu sei que se fosse com meu irmão, com a minha irmã ou com a minha esposa, eles iam sofrer muito com o meu problema, com a situação que Deus colocou para eu viver. Mas se Ele deu para mim, é porque eu sei que eu posso superar. E da forma dele, não da minha, da forma dele, o que é mais difícil ainda. Porque enquanto eu vou vivendo a expectativa, Ele vai me curando, Ele vai te curando. Fala para quem está do seu lado: o Senhor não está te provando, Ele está te curando. Tem algo aí que precisa ser curado, e é esse problema que vai te curar. É essa solução, a hora que chegar, que vai trazer junto a cura do seu problema, a cura que você precisa. Amém? E para terminar, que a Mari já me mostrou uma plaquinha de 15 minutos, ele diz: e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Ardeu o seu coração? Porque você já tinha olhado para o seu problema como sinal de que que você é especial para Deus? Ardeu o seu coração? Porque é só você, como a Adriana colocou hoje, é único, você é único, é só você. Essa situação é só você, e Deus não abre mão de estar com você. O tema de hoje: ao partir o pão. Quando o Senhor fez isso, se abriram os olhos daqueles que até então estavam cegos. Meu irmão, o Senhor não fez uma lembrança, Ele não fez uma lembrança do que Ele já tinha feito. Isso é uma instituição. O partir o pão é uma instituição que Jesus fez. É um sacramento, é um sagrado de Deus. Isso é só de Jesus. Ele não fez uma lembrança, para lembrar daquele gesto. Não, isso está instituído. Isso é uma instituição, é um sacramento. Força maior que disso está em João 6, onde ele diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Isso é instituição para nós católicos. Isso é carne, isso é sangue, não é a representação, isso é instituição. Quando ele levanta, os olhos se abrem, porque eles vão enxergar que ali está instituído carne, sangue, salvação, cruz. É a isso que esse sacramento nos leva ao sacrifício, ao escândalo da cruz de Cristo, como diz o Padre Átila. Ao escândalo da cruz de Cristo. Isso é instituição, porque o Senhor, em João 6, Ele não nos exorta a comer pão, e Ele não nos condena por não comer pão. Ele nos exorta a comer carne e a beber sangue.
E a salvação vem através disso, da verdadeira comida e da verdadeira bebida, que foi instituído na última refeição com os discípulos. Ele não está exortando e muito menos condenando alguém por causa de comer pão ou deixar de comer pão. Não, ele está exortando e está dizendo que a salvação vem através do comer a carne e beber o sangue. É diferente, não é uma lembrança, é uma instituição, é a verdade, é isso que nos salva. E aí os olhos se abrem, aí a nossa alma tem sede, porque essa instituição não nos leva a simplesmente uma lembrança, mas nos leva à comunhão com o corpo e sangue de Cristo. Ele institui uma comunhão, é fazer parte dele, é estar nele, é viver nele, é sentir nele, é deixar que ele viva através de nós, e aí os nossos olhos não se fecham mais, e aí essa decepção não acontece mais, porque não sou mais eu que vivo, como disse Paulo, é Cristo que vive em mim, através da onde? Através da instituição, do sacramento, do corpo que eu como, da carne que eu como, do sangue que eu bebo, e aí não sou mais eu, mas é Cristo que faz em mim. Aí eu tenho a força, eu tenho a fé para aguentar as pauladas que vêm, as provações que vêm, os problemas que eu tenho que vencer, que eu tenho que viver. Aí a cura vem, porque até então não vem. Até então é decepção, porque não vem, porque eu não estou vivendo nessa comunhão de Cristo. Mas o Senhor hoje nos chama, viu? Vem fazer comunhão. Deixa cair dos seus olhos o que está cegando e você não está enxergando. Vem viver comunhão, vem viver instituição, vem viver a palavra. Precisou não só de todas as palavras dos profetas, mas precisou do sacramento, precisou da instituição, para que eles enxergassem que Jesus estava ali. Quantas vezes nós vamos à missa e não enxergamos Jesus na hóstia santa, no sacramento do altar, no sacrifício de cada missa? Por quê? Porque nós estamos vivendo que nem esses dois aqui, ó. Estamos olhando para os problemas que eu quero que Jesus resolva do meu jeito, e não estou vivendo em Jesus para que Ele me ensine a resolver os problemas. Você quer resolver os seus problemas? É na comunhão que nós resolvemos os nossos problemas. É ali que o Cristo se revela. É aqui que o Cristo se revela para nós. É na comunhão, é no sacramento do altar, é ali no sacrifício, não do pão, mas da carne, não do vinho, mas do sangue. É ali que o Senhor se revela, é ali que Ele me ensina aonde eu tenho que mudar de vida, aonde que eu tenho que transformar a minha vida, aonde que eu tenho que realmente reconhecer. Mas não só reconhecer, é tomar posse disso, é trazer para mim e falar: Senhor, eu quero fazer comunhão. Comunhão é eu estou em você e você está em mim, eu estou um no outro, nós estamos juntos, e não sou mais eu, mas é o Senhor que vive nos meus problemas. É o Senhor que cura, sara os meus problemas. Enquanto a gente estiver vivendo esses problemas que nós queremos resolver do nosso jeito, sem Jesus, esquece. Você vai continuar fazendo a coisa errada, querendo que dê resultado diferente. E aí fala para o seu irmão que está do seu lado: não vai dar certo. Você quer fazer dar certo? Fique em pé então. Vamos juntos orar por isso. Vamos juntos orar por isso, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, pedir para que nessa noite, esse sacramento, essa instituição, faça sentido para nós. Abra os nossos olhos,
Fecha seus olhos um instante. Como esses que estavam cegos, né? Fecha seus olhos um instante. E vai dizendo para o Senhor o quanto você já permaneceu fazendo coisas erradas, o quanto você já andou procurando e não encontrou, o quanto você já tentou e não conseguiu, os problemas que você traz, que você trouxe, mas não conseguiu solução até hoje. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, dá-me, Senhor, a solução, dá-me, Senhor, mostra-me, Senhor, por onde eu tenho que ir, o que tem que ser mudado hoje na minha vida, e seja franco com o Senhor, o que tem que deixar por terra, ó, se preciso faça esse sinal assim, ó, lança por terra, Senhor, ó, é esse problema aqui, é essa situação, eu tenho procurado em lugar errado, eu tenho vivido coisa errada, eu estou nos vícios, eu estou nas situações do mundo, eu estou nessas situações, eu estou procurando em lugares errados. Senhor, eu lanço tudo hoje, eu deixo aqui aos teus pés. Pode deixar nesse lugar aqui, ó, pode jogar no chão desse lugar, que esse lugar é santo. A santidade desse lugar vai purificar o lixo que você tem para deixar. Pode jogar, não tem problema. O Espírito Santo depois passa aqui e varre e limpa tudo para nós. Mas deixa cair por terra tudo que você fez valer na sua vida hoje. Diz para o Senhor: Senhor, não a quero mais, não aceito mais. Eu quero comunhão contigo, Senhor. Eu quero sacramento. Eu quero, Senhor, essa intimidade que o Senhor nos fala aqui, ó, para que eu enxergue o Senhor. Eu quero dar passos para trás, mas para poder avançar adiante, mas de uma vez por todas, sem cair mais. Se até agora você estava dando passos e estava mais caindo do que ficando em pé, hoje é dia de dar alguns passos para trás. Quem sabe dar uns 2, 3 passos para trás, para depois retomar a caminhada, mas uma caminhada que nunca mais vai te derrubar, porque é o Senhor que vai caminhar. Aliás, você nem vai caminhar, o Senhor vai te carregar nos braços, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te carregar. Os passos já não são mais seus. Se você olhar para trás, carregado por Jesus, os passos já não são mais seus, os passos são dele. É Ele que te carrega no braço, é Ele que te conduz, e aí você não erra mais, porque não é nem você mais que determina, é Ele que diz a velocidade, a direção e aonde você está indo. Aí é Ele que vai dirigir você. É fácil? Já dá um cutucão de quem está do seu lado e fala: não é fácil, meu irmão, é difícil. Porque se fosse fácil, viu, estava lotado aqui. Porque gente que quer coisa fácil tem um monte lá fora. Gente que quer coisa difícil, que quer caminhar com Jesus, ó, poucos. Canta isso com a gente.